Bom dia, boa tarde, boa noite, mancebos e mancebas. Nos últimos vídeos, começamos a falar um pouco sobre reações de óxido-redução. E aproveitando esse contexto, vamos falar um pouco sobre pilhas neste vídeo. Especificamente, vamos abordar um tipo de pilha cujo funcionamento é bem didático para se compreender o que é uma pilha, que é a pilha de Daniell. A gente viu nos vídeos anteriores que em uma reação de óxido-redução há uma transferência de elétrons. Desse modo, algum elemento vai ter o NOx diminuído, a carga diminuída, e algum elemento vai ter a carga aumentada. Nessa reação aqui que eu coloco como exemplo, o zinco sai do NOx 0 e vai para o NOx mais 2. Ou seja, seu número de oxidação, sua carga, aumentou. Se sua carga aumentou, ele oxidou. Já o cobre, ele se transforma de um íon cobre 2+, para o cobre no estado elementar. Ou seja, ele sai de NOx mais 2 para 0. Seu NOx diminuiu. A gente pode dizer que o cobre reduziu. A reação é a reação de óxido-redução. Não existe acontecer só a oxidação ou só a redução. Os dois processos são simultâneos. Para uma coisa oxidar, outra tem que reduzir. Para uma coisa reduzir, outra tem que oxidar. Assim, quando o zinco oxidou, ele fez outra coisa reduzir. Então ele pode ser chamado de agente redutor ou redutor. O cobre, quando reduziu, ele fez outra coisa oxidar. Assim, ele pode ser chamado de agente oxidante ou simplesmente oxidante. Bem, nós fizemos uma pequena revisão de alguns conceitos básicos. Agora, vamos falar um pouquinho aqui das reações de óxido-redução. Elas podem ser espontâneas ou não espontâneas. Quando uma reação de óxido-redução é espontânea, você pode converter energia química em energia elétrica. Se você fizer essa reação química acontecer dentro de um arranjo em que você aproveite os movimentos dos elétrons, você pode montar o dispositivo que a gente chama de pilha e aproveitar esse movimento dos elétrons para acender uma lâmpada, girar um motor, etc. Quando essa reação é não espontânea, ela tem que ser forçada. Tá? Então, ela vai ser forçada utilizando energia elétrica que vai ser convertida em energia química. Esse processo é chamado de eletrólise. Tá. Então, vamos entender agora como que pode ser montada uma pilha num processo espontâneo. A gente tem aqui um esquema clássico da chamada pilha de Daniell. Tá? Essa pilha ela é constituída de duas partes que a gente chama de eletrodos. Um dos eletrodos é uma placa de cobre metálico mergulhada numa solução aquosa de um sal que contém íons cobre. No caso aqui foi o sulfato de cobre, que vai ter íons cobre 2+ e sulfato 2-. E um outro eletrodo que é constituído de uma placa de zinco mergulhada numa solução aquosa que contém íon zinco. No caso aqui, uma solução de sulfato de zinco que tem íons zinco 2+ e íons sulfato 2-. Ao interligar essas duas placas com um fio, e tendo entre esses fios uma lâmpada, você consegue acender essa lâmpada
por meio da reação que acontece com o zinco e o cobre. O que acontece? O zinco ele tem uma maior tendência a oxidar, tá? Então, a placa metálica de zinco ela vai se desgastando durante o processo de funcionamento da pia, porque íons zinco vão se transformar, porque a placa de zinco, o zinco metálico, vão se transformar em íons zinco e elétrons, como é Zn2+, 2 elétrons, tá? Como aqui está acontecendo a oxidação, você vai ter a liberação de elétrons, elétron carga negativa, aonde ocorre a oxidação aqui na pilha é o polo negativo. No outro lado, o cobre tem uma maior tendência a reduzir. Então ele vai receber esses elétrons que estão vindo ali da oxidação, e esses elétrons vão ser fornecidos para os íons cobre, e com os íons cobre recebendo esses elétrons, eles vão se transformar em cobre metálico que vai depositando na placa de cobre. Tá? Então, com o aproveitamento dessa reação de oxidação e redução, você pode, por exemplo, aqui como está exemplificado, acender uma lâmpada com esse movimento de elétrons. Tá? Todos devem ter reparado aqui que, além dos eletrodos, nessa montagem dessa pilha aqui tem um outro dispositivo que é a ponte salina. Vocês vão poder ver aí na descrição do vídeo que eu vou indicar aí um experimento com a montagem de uma pilha de Daniell. Quando a ponte salina é retirada da pilha de Daniell, a pilha para de funcionar. Tá? O que é a ponte salina? A ponte salina é um tubo ou mangueira, tá? Dentro dela vai ter uma solução com um eletrólito, uma solução com um composto, uma solução aquosa de um composto iônico, uma solução que vai ter cátions e ânions, tá? E o que geralmente a pontinha do tubo de vidro aqui para o líquido não vazar completamente, ela é tampada com um pedacinho de algodão umedecido, tá? Qual que é a função da ponte salina? À medida que a pilha está funcionando aqui, o que vai acontecendo? No caso aqui, por exemplo, do lado aqui do eletrodo de zinco, aqui nesse caso, como o zinco que tem maior tendência a oxidar, a placa de zinco metálico vai se desgastando e liberando cátion zinco para a solução. À medida que a pilha funciona, a tendência é que essa solução perca sua neutralidade e adquira carga positiva. Isso vai tornar o sistema instável e a pilha vai parar de funcionar se não tiver uma compensação. A compensação está na ponte salina. Vamos supor que essa aqui uma ponte salina foi montada com água com sal de cozinha, NaCl. Vai ser uma ponte salina que vai ter cátions Na+, e íons Cl-. Se a solução aqui está com tendência a ficar positiva, vai atrair os ânions Cl- para dentro da solução, compensando essa carga que a solução iria adquirir. Do outro lado, a mesma coisa. Os íons cobre 2+, estão recebendo elétrons e virando cobre metálico. Ou seja, à medida que a pilha iria funcionando, a tendência é começar a sobrar ânion sulfato e a solução ia ficar com carga negativa, perdendo a neutralidade e fazendo com que a pilha parasse de funcionar. O que acontece? Minha ponte salina, que se ela foi feita com sal de cozinha, igual que eu falei, e água, ela vai ter cátions Na+ e ânions Cl-. Se a solução está ficando negativa, ela vai atrair os cátions Na+. Tá? Além disso, vocês devem ter reparado aí que eu dei dois nomes aí para os eletrodos. Eu chamei o eletrodo que contém o cobre de cátodo
e o eletrodo que contém o zinco de ânodo. No caso de uma pilha, o eletrodo onde acontece a redução é chamado de cátodo, porque ele vai atrair os cátions. A gente reparar bem, na hora que a gente estava explicando o funcionamento da ponte salina, o eletrodo de cobre foi o que atraiu os cátions Na+. Tá? E quando a gente estava explicando o funcionamento aqui da ponte salina no lado do eletrodo de zinco, a gente chegou à conclusão que iria atrair os ânions Cl-, por isso é chamado de ânodo. Tá? Para uma memorização, as pessoas às vezes gostam de usar essa seguinte combinação aqui, ó. Cátodo, redução, consoante C com consoante R. Ânodo, oxidação, vogal com vogal. É um jeito que as pessoas usam para memorizar, mas o importante é a gente entender. Por que o nome ânodo? Porque é o lado que atrai ânions. Por que o nome cátodo? Porque é o lado que atrai cátions. Eu separei aqui, ó, reação de oxidação com reação de redução. Na verdade, isso aqui são chamados de semi-reações, porque uma não acontece sem a outra. O que acontece é a reação global, que é a soma das duas. Tá? Bem, se no lugar dessa lâmpada aqui a gente tivesse um voltímetro, seria possível medir a diferença de potencial dessa pilha. Tá? Só que a diferença de potencial dessa pilha, ela vai depender do que são os eletrodos, se é um eletrodo de zinco, se é um eletrodo de cobre, se é um eletrodo de alumínio. E além disso, vai depender também das concentrações das soluções, se é uma solução aqui de zinco 1 mol por litro, 2 mol por litro, né, mesma coisa que era de cobre, da temperatura e também da pressão, se alguns dos eletrodos tiver uma participação de um reagente ou produto gasoso. Tá? Então, se a gente fosse tabelar potenciais de pilhas, a gente ia ter uma enormidade de combinações e de temperatura, de concentrações, pressões para fazer essas tabelas. Então, tinha que se arrumar um jeito mais prático da gente estar organizando as informações. Então, a gente foi escolhido um referencial, que é o chamado eletrodo padrão de hidrogênio, que é um eletrodo formado por um fio de platina, que ele funciona apenas como um condutor inerte aqui, mergulhado numa solução que tem íons H+, na concentração de 1 mol por litro, e na qual é borbulhada gás de hidrogênio com pressão de 1 atm. Tá? Então, em vez de ter que tabelar, por exemplo, qual que seria a diferença de potencial do cobre com o zinco, do cobre com o ouro, do cobre com o alumínio, a gente tabela só com o hidrogênio. Tá? Além disso, para facilitar a produção dessas tabelas, todas as concentrações sempre na concentração de 1 mol por litro, temperatura na casa de 25 graus Celsius a 298 kelvins e pressão 1 atm. Eu quero saber uma diferença de potencial numa condição diferente dessa aqui. Existem equações para fazer a conversão, só que a gente não vai trabalhar com isso. Tá? Então, existem os chamados potenciais padrão de redução, que são o quê? É a diferença de potencial de uma pilha montada com um eletrodo padrão de hidrogênio e o outro eletrodo que eu quero estabelecer o potencial padrão de redução dele. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma tabelinha pequena aqui com alguns potenciais padrão de redução.
que é isso? Seria a diferença de potencial medida da pilha montada entre esses eletrodos que estão descritos aqui na tabela, por exemplo, um eletrodo de lítio, o primeiro do topo aqui, ou um eletrodo de ouro, que é o que está mais na parte mais de baixo aqui, tá? Com um eletrodo padrão de hidrogênio, tá? Qual que é o significado desses valores aqui? Tá aqui montado como se as equações fossem de redução. Quanto menor o valor, significa que tem uma menor tendência a reduzir, ou seja, uma maior tendência a oxidar. E quanto maior o valor, tem uma maior tendência a reduzir e uma menor tendência a oxidar. Os valores aqui que são negativos significa que quando você montar um eletrodo desse em combinação com o eletrodo de hidrogênio, na verdade o eletrodo vai sofrer oxidação e não redução. Os positivos vai sofrer redução com o eletrodo de hidrogênio, tá? Além disso, a gente pode ver aqui a tendência de reduzir e oxidar. Então, por exemplo, a gente sabe que joias de ouro dificilmente elas oxidam, né? Então, por quê? O ouro tem um potencial de redução bem grande, então, ou seja, ele tem muita tendência a reduzir e pouca a oxidar. O lítio, a gente só conhece ele na forma de sal combinado com um outro elemento, tá? Para a gente ter lítio na forma metálica, ele tem que estar mergulhado em óleo para não ter contato com oxigênio do ar ou umidade do ar, porque ele oxida imediatamente. Por quê? O potencial de redução dele é baixíssimo, ou seja, tem pouca tendência a reduzir, muita tendência a oxidar, tá? Além disso, a gente pode tentar julgar a espontaneidade de alguma reação com uma tabela dessa. Na sequência aqui, a gente vai ver um experimento que eu tirei de um canal do YouTube, um experimento chamado Árvore de Prata. Nesse experimento chamado de Árvore de Prata, a pessoa vai colocar fio de cobre, enrolado em um formato característico, dentro de um frasco, e vai colocar dentro desse frasco uma solução contendo íons, cátions prata. Vamos ver o que vai acontecer depois que ela colocar essa solução contendo cátions prata em contato com o fio de cobre. Se a gente reparar bem, está formando um material esponjoso ao redor do fio de cobre. E se a gente reparar bem agora, com esse fundo branco, a solução aquosa está adquirindo uma cor azulada. E se a gente reparar bem, tem uns pontinhos de cor prateada, bem característicos aqui. Mais próximos, os cristais de cor prateada ficam mais fáceis de ver.
aconteceu nesse experimento? Na verdade, o que aconteceu ali foi, inicialmente a pessoa colocou o cobre em contato com uma solução que contém íons prata. Com esses dois materiais em contato, acontece a oxidação do cobre, o cobre metálico se transforma em íons cobre, e a redução da prata, os íons prata se transformam em prata metálica. Agora, isso só é possível porque a prata tem uma maior tendência a reduzir do que o cobre, e o cobre tem uma maior tendência a oxidar do que a prata. A gente pode ver isso pela posição desses elementos na tabela aqui de potenciais de redução. Se a gente olhar bem aqui, ó, a gente tem a prata com um potencial de redução de mais 0,80 e o cobre com um potencial de redução de mais 0,34. Ou seja, a prata tem uma maior tendência a reduzir e o cobre tem uma maior tendência a oxidar. Se por acaso o professor ali que fez o vídeo tivesse feito o experimento invertido, ele tivesse colocado um fio de prata numa solução que tem íons cobre, não iria acontecer nada, tá? O que aconteceu ali então em termos de equação? O cobre ele oxidou. Então aqui, ó, eu tenho essa reação, semi-reação do cobre escrita na forma de redução. Eu vou escrever ela de forma invertida, que aí fica como oxidação. Tá? Então escrevi ela ao contrário, fica como oxidação. Se eu invertir a equação, eu inverto o sinal. E a prata, os íons pratas da solução, reduziram virando prata metálica. Vou copiar aqui do jeito que está aqui. Tá? Essas são as duas semi-reações que acontecem. Só que uma não acontece sem a outra, vamos escrever a chamada equação global, que é o processo por inteiro. Tá? Para escrever a equação global, a gente soma as duas equações. Só que a gente tem que somar de jeito que os elétrons se cancelem. Tá? Aqui eu tenho só um elétron na semi-reação da prata e dois na do cobre. Então eu vou multiplicar a equação da prata por 2. Tá? Então não posso multiplicar só os elétrons, tem que multiplicar tudo. Então 1 íon prata vezes 2, 2. 1 elétron vezes 2, 2. E 1 prata vezes 2, 2. Apenas um cuidado, diferente da equação da termoquímica que a gente viu anteriormente, potencial de redução, de oxidação, eles não se alteram ali com o balanceamento. Tá? Mais ou menos a gente pode fazer uma analogia ao seguinte: se você pegar uma pilha AA e aquela pilha AAA, que a diferença é apenas o tamanho, o que muda é o tempo que você consegue deixar a pilha funcionando ali, e não a tensão, a diferença de potencial dela, que é a mesma coisa. Tá? Se você está aumentando a quantidade de material, simplesmente aumenta o tempo de funcionamento da pilha, não a diferença de potencial. Tá? Então agora que eu fiz a multiplicação ali, dá para somar as equações cancelando os elétrons. 2 elétrons antes da seta cancela com 2 elétrons depois da seta, não tem mais nada igual, trago o resto para baixo. A diferença de potencial da pilha vai ser a soma dos dois valores das semi-reações. Menos 0,84 somado com mais 0,80 dá mais 0,46. Esse valor positivo aqui, ΔE positivo, significa que a reação de óxido-redução é espontânea. No caso lá que eu supus lá, do professor fazer o experimento inverso, mergulhar um fio de prata numa solução contendo íons cobre, o potencial da reação que a gente poderia supor que ia acontecer é negativo.
Então, ela não é espontânea, não vai acontecer espontaneamente. Ela só iria acontecer se com uma outra, como uma bateria, um carregador, a gente fornecesse corrente elétrica para ela acontecer. Tá? Vamos ver agora um outro experimento chamado feito pelo Iberê no canal Manual. Agora presta atenção, é só a machadinha, o líquido azul, e eu vou contar até 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Antes de eu explicar, deixa eu fazer na machadinha inteira. Você pode ver que aqui já começou a oxidar, tá tudo meio amarelado. O que o Iberê fez nesse experimento? Ele mergulhou uma machadinha que é feita de aço, aço é uma liga de ferro, numa solução de sulfato de cobre, uma solução que contém íons cobre 2+. E acabou que a machadinha ficou recoberta por cobre, o que a gente pode notar pela coloração que a machadinha adquiriu no experimento. Tá? Por que isso é possível? Isso só é possível porque o cobre tem uma maior tendência a reduzir do que o ferro. E o ferro tem uma maior tendência a oxidar do que o cobre. O que a gente pode conferir pela posição desses elementos na tabelinha aqui de potenciais padrão de redução. A gente tem aqui, ó, vou destacar a posição do cobre e a posição do ferro. Potencial de redução do cobre aqui, ó, mais 0,34. Potencial de redução do ferro, menos 0,44. Ou seja, cobre tem uma maior tendência a reduzir, ferro tem uma maior tendência a oxidar. Quando ele mergulhou a machadinha de ferro na solução contendo íons cobre 2+, os íons cobre 2+ reduziram e o ferro da machadinha oxidou, tá? E foi para a solução. Se aquilo ali fosse deixado acontecer muito tempo, aquela solução ali de cor azul por conta do cobre ia perdendo intensidade da cor. Tá? Em termos de equação, aconteceu a oxidação do ferro, copiei aqui, esse aqui está escrito na forma de redução, copiei ao contrário, que fica a equação de oxidação. Se copiei ao contrário, muda o sinal do potencial padrão. E a redução do cobre, copiei do mesmo jeito aqui da tabelinha. Pegando a equação global, vou cortar elétron com elétron, já que já não precisei fazer multiplicação nenhuma, porque dos dois lados tem 2, né? Não precisei igualar. E trouxe o resto que não teve como cortar para baixo. A diferença de potencial desse processo é de mais 0,78 volts. O valor positivo aqui, ó, indica que esse processo é espontâneo. Se o Iberê tivesse feito o contrário, vamos supor que ele tivesse uma machadinha de cobre, o que é pouco provável porque o cobre é muito maleável, e mergulhasse numa solução contendo íons ferro, não iria acontecer nada, porque o processo seria inverso a esse aqui, o ΔE seria menos 0,78, indicando um processo não espontâneo. Esse processo só aconteceria se a gente forçasse ele com uma corrente elétrica, por exemplo, de um carregador, alguma coisa, para forçar esse processo a acontecer. Tá? Então,
A gente falou um pouquinho aí sobre pilhas, espontaneidade ou não espontaneidade de reações de oxirredução. Espero que vocês tenham compreendido. Os vídeos com os experimentos completos que foram utilizados aí durante a minha apresentação, eu vou indicar na descrição desse vídeo, tá? E em sequência a gente vai fazer aí novos vídeos falando sobre pilhas, eletrólise, etc. Até a próxima!